Jonathan, fiz a aplicação de calcário lá na minha área para melhorar o pH, melhorar a saturação por base, mas me diz uma coisa, quando que eu devo aplicar novamente calcário? É a cada 3, a cada 5 anos? Cada pessoa fala uma coisa, como é que é isso? É sobre esse tema que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Lembrando sempre para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo e também comentar de que cidade do Brasil você é, assim eu sei que você acompanha os vídeos aqui do canal. Beleza? Combinado? Hoje a gente vai falar sobre reaplicação de calcário no solo. Esse é um tema que sempre aparece, o pessoal tem bastante dúvida, né? Quando que eu jogo de novo calcário? Então a gente vai tentar esclarecer no vídeo de hoje. Acompanhe até o final porque a gente preparou um conteúdo bem interessante aqui para quem trabalha com agricultura comercial e profissional, beleza? Primeiro, a gente tem que falar sobre a acidez do solo. Os solos brasileiros, eles são naturalmente ácidos, tá? Eles são naturalmente ácidos. E a acidez é um processo natural. Ação dos micro-organismos, ação ali dos próprios adubos, tem alguns adubos que aceleram esse processo de acidificação. A gente tem, enfim, uma série de fatores que fazem com que o solo, ao longo do tempo, vá se acidificando. Jonathan, quer dizer que todo solo de abertura ele é ácido e eu devo corrigir? Olha, pela nossa experiência, geralmente sim, porém a gente já pegou alguns solos, tá? Principalmente aqui da região sul, que pela matéria orgânica alta que eles tinham, eram de abertura, tinham uma matéria orgânica alta, e eles têm um poder tampão também alto e não precisa fazer aplicação de calcário. Então eles são bastante produtivos, mesmo sem aplicação do calcário em abertura. Mas sempre quando a gente vai plantar pela primeira vez em um solo, principalmente aí no Brasil tem muito pastagem degradada, tem algumas condições aí adversas, nós devemos fazer análise de solo para verificar isso. Por quê, Jonathan? Porque se a gente vai implantar um sistema, vai investir numa agricultura comercial e profissional, a gente quer que o dinheiro investido no adubo, no fertilizante, na semente, na muda, volte lá no final em produtividade. Seja produção de pastagem, produção de grãos, produção de frutas, enfim, né? E por isso a gente deve lidar de uma maneira profissional. Vocês estão vendo aqui o gráfico, né, que é um gráfico que a gente já mostrou aqui no canal também, que é a disponibilidade de nutrientes em função do pH do solo. Se a gente tiver um pH muito ácido, quer dizer, um pH aqui de 4, de 5, boa parte dos nutrientes não vão estar na máxima disponibilidade ali. Então vocês estão vendo a curva, por exemplo, aqui, de alguns elementos como o potássio, cálcio e magnésio, em um pH ácido, a disponibilidade deles é baixa. Eu já falei em detalhes sobre isso aqui no canal, então eu vou deixar alguns outros vídeos aqui relacionados também para você saber mais, se aprofundar mais nesse tema. E o alumínio aqui, ele fica em alta disponibilidade. O alumínio é um elemento tóxico. A gente precisa, quando temos um solo ácido, fazer a aplicação de calcário para elevar ele para uma condição boa. Aqui 5,5, 6 de pH para a maioria das culturas, tá? A calagem em excesso também é um problema. Geralmente, quando a gente coloca muito calcário, e aí depende do tipo de solo. Tem alguns solos que eu posso aplicar mais calcário e não vai ter nenhum problema. Solo argiloso, né? Não vai ter tantos problemas assim. Agora, se eu tenho um solo arenoso, aplico muito calcário, né, eu posso ter uma indisponibilidade de micronutrientes. Em excesso, assim, muito calcário, eu posso, inclusive, diminuir minha disponibilidade de fósforo. Mas o principal problema aqui seria os micronutrientes mesmo. A disponibilidade dele vai caindo se eu tiver uma calagem em excesso, numa condição de solo também, por exemplo, um solo que seja mais arenoso, certo? Então é o seguinte, quando eu devo aplicar calcário novamente? Fiz a aplicação, quantos anos ou quanto tempo eu aplico novamente o calcário? E aí tem esse gráfico aqui muito interessante. Prestem atenção aqui, pessoal, prestem atenção aqui. Nós temos os anos de cultivo e o pH de solo. Vamos supor que esse ano você vai plantar, daqui 2, 3 meses, fez a aplicação de calcário em área total lá ou fez incorporação, não sei.
E aí o pH do teu solo ele vai se elevar. Se ele tiver lá em 4, 4,5, você fez uma análise de solo, uma recomendação de adubação, deu tantas toneladas de calcário, aplicou, o teu pH vai aqui para cima, né? 6, 6,5. E aí, ao longo do tempo, você vai colocando um adubo lá, nitrogenado, amoniacal, ação de micro-organismos, o próprio tempo vai fazendo com que esse solo vá se acidificando novamente. Então, o pH vai caindo. E aqui vocês estão vendo os anos de cultivo. Pode passar 2, 3, 4 anos de cultivo. Pode ser que você tenha um solo com poder tampão baixo. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Eu já relatei aqui no canal. Poder tampão é a capacidade que o solo tem de resistir à alteração de pH. Se o teu solo, por exemplo, tem uma matéria orgânica baixa, tem uma CTC baixa, ele tem um poder tampão baixo. Isso vai fazer com que você tenha que voltar a aplicar calcário com maior frequência. Por isso que eu separei aqui de maneira geral 2 tipos de solo, mas isso é de maneira ampla e didática só para você entender qual que é a lógica da reaplicação de calcário segundo o tipo de solo, tá? Cada caso deve ser pensado de uma maneira um pouco distinta. Mas o seguinte, o solo que ele é arenoso, tem 20% de argila, 15% de argila, uma CTC muito baixa, menor do que 10 centimol de carga por decímetro cúbico, eu tenho que fazer uma dose menor de calcário e um menor espaço de tempo. Então nunca vai chegar lá a dar 4, 5, 6 toneladas por hectare. Vai dar a necessidade de calcário de 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas. Agora, se eu tenho um solo que ele é argiloso, que tem mais de 10% de centimol de carga de CTC, eu vou ter que aplicar uma dose mais alta de calcário em um maior espaço de tempo. Então, por exemplo, enquanto um solo arenoso, num sistema lá, eu tenho que aplicar 1,5 toneladas a cada 2 anos, no solo argiloso, eu posso aplicar, às vezes dá lá uma necessidade de 3, de 4 toneladas a cada 5 anos, tá? A cada 5 anos. Mas assim, isso é regra, Jonathan? Isso é regra? Não, isso não é regra. Vocês vão entender um pouco mais o porquê. Existem alguns produtos que você pode adicionar no teu solo que inclusive pode aumentar o espaçamento de aplicações do calcário ou inclusive dispensar a aplicação de calcário. É sério isso, Jonathan? Sério. Um caso disso, e já existem várias pesquisas científicas indicando, a cama de frango. Por que você fala tanto de cama de frango, Jonathan? Porque é um produto excelente, né? Geralmente é barato, que o produtor pode estar utilizando para reduzir os custos de produção que ele tem, melhorar o solo dele ainda, melhorar o sistema de cultivo. Então, a cama de frango, né, lá nos aviários, seja galinha de postura ou frango de granja, é adicionado geralmente cal virgem ou cal hidratado entre os lotes para fazer o que? A sanitização, né? E esse cal virgem, ele é óxido de cálcio e ele tem o poder de corrigir o pH. Então você vai comprar a cama de frango, vai ter lá o nitrogênio, vai ter o potássio, uma série de outros elementos, inclusive micronutrientes, né? Bastante cálcio em alguns casos, bastante magnésio. Você aplica nesse teu solo, vamos supor que você faça aplicação a cada 3 anos no teu solo. 3 anos de cama, a cada 3 anos você aplica a cama de frango. Você faz também um aumento da matéria orgânica através da adubação verde ou adição de outros produtos. E esse teu solo vai se tamponando, quer dizer, ele vai resistindo mais à alteração de pH. E quando você vai ver, vai fazendo um acompanhamento através da análise de solo, você muitas vezes não precisa nem aplicar calcário, porque vai se manter em um pH ok, legal, né? Vai se manter em um pH legal, uma saturação por bases também boa. Então, olha só, a cama de frango é um produto que tem essa capacidade, né? Que você não precisa nem aplicar calcário novamente e ele vai corrigindo o teu pH. Outra coisa que a gente tem que analisar para verificar a necessidade de reaplicar calcário é a necessidade da cultura e do sistema de cultivo. Como assim, Jonathan? Vamos lá. Culturas olerícolas têm uma necessidade de pH e saturação por bases um pouco mais alta. Então vamos supor, você esteja trabalhando com pepino, com tomate, com pimentão. Para uma alta produtividade, para uma alta performance produtiva, você precisa monitorar como é que está aquele teu solo, né, e voltar a aplicar calcário
bem certinho. Agora, milho, soja, o feijão, até o feijão podemos colocar aqui dentro, ele não é, digamos assim, tão sensível assim. Você consegue trabalhar com uma margem um pouco maior. Mas algumas outras culturas é mais sensível a um pH um pouco mais baixo, a saturação mais baixa, e isso reflete lá na frente na capacidade produtiva. Às vezes alguém pode falar assim, mas aqui eu tenho uma área que está produzindo bem. Mas se fizesse uma correção de solo, trabalhasse um pouquinho com aquela área, você poderia aumentar 15%, 20%, né? Produzir ainda mais e melhorar a lucratividade daquela área. Então vale a pena investir. O monitoramento para necessidade de aplicação apenas com análise de solo. Tá? Como vocês viram, calcário em excesso é um problema. Por isso a gente sempre faz uma análise de solo. Quem está trabalhando com agricultura comercial, que é o que a gente fala aqui, faz análise de solo. Se é hobby, não. Hobby lá, por exemplo, tem uma hortinha, beleza, não preciso fazer análise de solo. Mas agora, se eu quero ganhar dinheiro com uma área, é muito importante, porque como eu sempre falo aqui no canal, é um exame do teu solo que é muito barato perante o que você vai investir. Então, se você vai colocar lá um saco de adubo que custa 250, 300 reais, por que não fazer uma análise de solo de 50, 60 reais para saber o que tem naquele teu solo? Qual que é a característica dele? Para tomar a melhor decisão, para usar os melhores produtos também, né? Cuidado com o sistema de plantio direto. Quem trabalha aqui com o sistema de plantio direto, esse deve estar bem implantado e consolidado. Eu poderia fazer um vídeo aqui especificamente falando sobre calagem em plantio direto, mas a gente tem que ter um cuidado. O plantio direto não existe o revolvimento, o calcário tem uma baixa mobilidade no solo. Se eu tiver um sistema de plantio direto meio capenga, eu faço de qualquer jeito, sem rotação de cultura, tem um solo compactado, eu aplique calcário em cobertura, pode ser com que eu tenha uma alcalinização da camada superficial e mais profundo o solo fique ácido. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo porque seria tema para outro, mas prestar atenção nisso. Quem trabalha com plantio direto, faça um sistema bem implantado também para não ter problema. Muito cuidado com a correção, tá? Eu devo fazer uma rotação de culturas ali na minha área, não trabalhar sempre com a mesma cultura. Então, em um ano eu planto uma cultura, no outro ano eu planto outro, vou fazendo a rotação. Eu posso todos os anos trabalhar com as mesmas culturas, mas em uma área, esse ano eu trabalho com milho, ano que vem eu trabalho com soja e assim por diante. Ou a cada 3 anos trabalho com soja e um ano trabalho com milho, né? Ou milho e soja, ou às vezes quem trabalha com olerícolas, esse ano eu trabalho com tomate, no outro ano aqui vai entrar as folhosas, rúcula, alface, outras culturas, né? Então isso também é importante. Para culturas perenes é importante utilizar um calcário com PRNT baixo, principalmente se eu já implantei, né? E eu estou voltando a aplicar calcário novamente. Por quê? O PRNT tem a ver com o poder de neutralização e a reatividade do calcário. Se eu tenho um calcário com PRNT alto, quer dizer que ele tem uma reatividade alta também. E o calcário tem uma baixa mobilidade no solo. Quando é uma cultura perene, é o caso do café, da manga, né, da uva, de uma série de culturas, eu não vou poder incorporar esse calcário. Se eu utilizo um PRNT muito alto, eu posso ter uma alcalinização também na camada superficial. PRNT baixo vai fazer com que esse calcário, através da percolação, né, com o tempo, consiga corrigir também perfil de solo. Prestar atenção nisso, tá? Tem muito produto comercial e aí eu coloco uma atenção para você, produtor rural que está me assistindo agora. Vai aparecer produto comercial falando que corrige pH, corrige, calcário na linha, toda aquela coisa, vai te prometer 1000 coisas, mas você tem que analisar, ver se compensa utilizar esse produto. Não é porque o cara está querendo te vender o produto que você vai lá pegar e aplicar cegamente, assim, vou aplicar. Esse aqui é um caso da consultoria, né, de um produtor que a gente atende, até trouxe aqui para vocês. É um produtor que ofereceram para ele um produto, na verdade é um corretivo de solo natural, só que eles colocam um nome comercial, colocam uma outra coisa e aí tentam vender para o produtor como a melhor coisa do mundo. E aí a gente fez a recomendação para ele completa, tudo mais,
ele disse aqui que economizou 50 sacos de um produto, ele falou o nome comercial que a gente tirou, que ele economizou 3 mil reais numa área dele. 3 mil reais. Se for uma área muito grande, isso pode se transformar em 30, 40, 50 mil reais facilmente. Não é, e outra coisa, vou deixar claro aqui para vocês, não é porque eu vi uma foto que fulano, ciclano me mandou, que foi aplicado aquele produto, que ficou verde, que ficou muito bom, que aquilo vai acontecer em todos os casos. Quem acompanha aqui o canal sabe que dependendo do tipo de solo, o produto que eu aplicar vai ter uma reação diferente, né? Por isso que a gente tem que pensar também na hora da aplicação se compensa ou não, ou qual que é a melhor forma de fazer uma aplicação. Beleza, pessoal? Esse que foi o vídeo de hoje. Também qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E se você quiser uma recomendação de adubação completa, ser atendido pela nossa consultoria, tem um link aqui abaixo, é só você clicar e chamar a gente lá no WhatsApp. Ok? Se você quiser aprender tudo sobre análise de solo, recomendação de adubação, né, para as variadas culturas agrícolas, aprender sobre tomate, pimentão, sobre soja, sobre mandioca, sobre feijão, sobre pastagens, tem a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Vou deixar um link aqui abaixo também para você conhecer, tá? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.